Existe um grupo de carros no Brasil que custa quase nada para segurar. É simples de dirigir depois dos 60 e ainda roda 20 anos sem virar um pesadelo na oficina. E a maioria das pessoas escolhe o carro errado justamente porque olha só para o preço da loja, esquecendo do custo que volta todo ano, o seguro. Nos próximos minutos, você vai ver 8 modelos que unem as 3 coisas que mais importam para quem quer tranquilidade: seguro baixo, manutenção barata e durabilidade de verdade. Anota o número que mais combina com você, porque o último é o mais duradouro de toda a lista. Número 1. Fiat Mobi. O Fiat Mobi abre a lista porque é hoje um dos campeões absolutos de economia no Brasil. E isso começa exatamente no seguro. Em levantamentos recentes, o valor médio anual do Mobi ficou por volta de R$ 1.580, quando a média nacional passa dos R$ 2.300. Ou seja, só de segurar esse carro, você já economiza várias centenas de reais por ano em comparação com um modelo comum. Mas por que o seguro é tão barato? São 3 motivos que se repetem em quase todos os carros dessa lista. Primeiro, o Mobi tem baixa atratividade para o roubo, porque não é o alvo preferido das quadrilhas. Segundo, as peças de reposição são muito baratas e fáceis de achar em qualquer canto do país. E terceiro, o perfil de quem dirige um Mobi costuma ser tranquilo, o que reduz o número de sinistros que a seguradora precisa pagar. Para o público aposentado, o Mobi tem vantagens claras. Ele é pequeno, leve e extremamente fácil de estacionar, o que ajuda muito em cidade cheia e em vaga apertada. A direção é leve, o consumo é baixíssimo e o motor 1 litro é simples, sem turbo, sem complicação eletrônica. É exatamente esse tipo de mecânica descomplicada que faz o carro atravessar os anos rodando. Se você quer o menor custo fixo possível e usa o carro basicamente na cidade, o Mobi é uma porta de entrada difícil de bater. O único ponto a considerar é o espaço interno reduzido. Então, quem viaja em 4 com frequência, talvez prefira um dos próximos da lista. Número 2. Renault Kwid. Se existe um carro que virou sinônimo de seguro barato no Brasil, esse carro é o Renault Kwid. Em vários rankings de 2025, ele apareceu literalmente em primeiro lugar, com valor médio de seguro por volta de R$ 1.560 por ano. E o mais curioso, a diferença de preço entre o perfil masculino e o feminino era de apenas R$1, o que mostra como esse carro é considerado de baixo risco pelas seguradoras de forma geral. A lógica é a mesma dos outros populares. O Kwid é barato de comprar, barato de manter e não desperta interesse do crime, o que derruba o valor da apólice. Some a isso um dos motores mais eficientes do mercado, e você tem um carro que gasta pouco combustível, pouco no seguro e pouco na manutenção. É a combinação perfeita para quem vive de renda fixa e não quer surpresa no orçamento. Para o aposentado, o Kwid oferece uma posição de dirigir um pouco mais alta que a média dos carros pequenos, o que facilita na hora de entrar e sair, sem forçar a coluna e os joelhos. A visibilidade é boa, o carro é leve de manobrar e a manutenção cabe no bolso. É verdade que ele é um carro de acabamento simples e não foi feito para longas viagens em 4 pessoas com bagagem, mas para o uso do dia a dia, ir ao mercado, à farmácia, levar o neto na escola e passear no fim de semana, o Kwid cumpre o papel com um custo que quase nenhum concorrente consegue igualar. Número 3. Chevrolet Onix. O Chevrolet Onix entra na lista por um motivo que poucos carros conseguem reunir. Ele é ao mesmo tempo barato de segurar, barato de manter e um dos mais fáceis de revender no Brasil. O seguro médio do Onix ficou por volta de R$ 2.120 em levantamentos recentes, ainda abaixo da média nacional,
mesmo sendo um dos carros mais vendidos e mais visados do país. E aqui está o segredo do Onix. Ele lidera as vendas no Brasil há vários anos seguidos. Isso significa que existem milhões de unidades rodando, o que torna as peças de reposição algumas das mais baratas e fáceis de encontrar em todo o mercado. Qualquer oficina de bairro conhece o carro de trás para frente, e isso derruba tanto o custo do conserto quanto o valor que a seguradora cobra. Para quem já passou dos 60, o Onix é um carro equilibrado e confortável. Ele tem bom espaço interno, porta-malas de tamanho razoável, direção leve e uma dirigibilidade macia que agrada quem valoriza conforto, acima de esportividade. Os mecânicos costumam elogiar especialmente as versões com motor 1.4 manual dos anos de 2016 e 2017, apontadas como algumas das mais simples e duráveis da categoria. Se você quer um carro popular que envelheça bem, com peças abundantes e alta liquidez na hora de vender, o Onix é uma das escolhas mais seguras que existem. É o tipo de carro que dificilmente te deixa na mão e quase nunca desvaloriza rápido. Número 4. Hyundai HB20. O Hyundai HB20 é a prova de que dá para ter conforto e confiabilidade sem estourar o custo do seguro. Ele não é o mais barato da lista para segurar, mas se mantém equilibrado, geralmente abaixo da média nacional, e compensa com um conjunto que agrada demais o motorista mais experiente. É um dos carros mais vendidos do Brasil, e isso, de novo, garante peças acessíveis e uma rede de assistência enorme espalhada pelo país inteiro. O grande trunfo do HB20 para o público aposentado é o conforto de rodar. A suspensão é bem ajustada para o asfalto brasileiro, absorve buraco com maciez e transmite uma sensação de solidez que passa muita segurança. Os bancos são acolhedores, a posição de dirigir é confortável e os comandos são intuitivos, sem aquele excesso de telinha que confunde quem não é fã de tecnologia complicada. Na parte mecânica, as versões com motor 1 litro e motor 1.6 flex têm histórico comprovado de resistência. São propulsores testados sem turbo nas configurações mais simples, o que significa menos peças sensíveis e menos manutenção cara ao longo do tempo. Um HB20 bem cuidado, com revisões feitas em dia e trocas de óleo respeitadas, atravessa facilmente 1,5 décadas ou mais, rodando com tranquilidade. Para quem quer subir um degrau em conforto sem abandonar a economia, mantendo o seguro em conta e a manutenção previsível, o HB20 é uma das apostas mais inteligentes do mercado nacional. Número 5. Volkswagen Gol. Nenhuma lista de durabilidade no Brasil está completa sem o Volkswagen Gol. Foi um dos carros mais vendidos da história do país. E isso não é por acaso. Ele é sinônimo de mecânica simples, resistente e barata de consertar. Mesmo tendo saído de linha, existem tantos Gols rodando que as peças continuam entre as mais baratas e disponíveis do mercado. E qualquer mecânico do Brasil sabe resolver um problema dele de olhos fechados. Isso mantém tanto o custo de manutenção quanto o valor do seguro em patamares baixos. O motor 1 litro do Gol, o mesmo que também equipou o Polo, é conhecido pela economia de combustível e pela robustez. É um conjunto sem frescura, feito para durar, do tipo que roda quilômetro atrás de quilômetro sem reclamar, desde que receba o cuidado básico de sempre. Essa simplicidade é exatamente o que faz um carro atravessar 20 anos ainda funcionando. Para o aposentado, o Gol oferece uma dirigibilidade familiar e previsível. Quem tem mais de 60 anos provavelmente já dirigiu um Gol em algum momento da vida. E essa familiaridade conta muito. A posição de dirigir é boa. A visibilidade é ampla. O carro é fácil de manobrar e as peças nunca vão faltar. Comprar um Gol de procedência com histórico de revisões e sem sinais de batida
é apostar em um dos carros mais confiáveis e econômicos que o Brasil já produziu. É a escolha do bom senso para quem quer gastar pouco e rodar muito. Número 6. Toyota Etios. O Toyota Etios é aquele carro que quase ninguém acha bonito, mas que todo mecânico recomenda. Ele saiu de linha em 2022 e, mesmo assim, continua sendo uma das melhores relações entre vida útil e preço disponíveis no mercado nacional. Isso porque ele carrega no sobrenome a fama de durabilidade da Toyota, mas com custo de manutenção de carro popular. O seguro do Etios tende a se manter em conta, porque ele reúne tudo o que a seguradora gosta: mecânica simples, peças acessíveis e um perfil de motorista geralmente tranquilo, muitas vezes usado como carro de família ou de trabalho. As versões com motor 1 litro e motor 1.5 flex têm reputação sólida de aguentar rodagem pesada sem dar problema. E por isso o modelo é tão querido por quem roda muito. Para o público aposentado, o Etios entrega mais do que o visual sugere. O espaço interno é generoso, tanto na versão hatch quanto no sedã, com boa altura de teto e portas que abrem bem, o que facilita a vida de quem tem dificuldade para entrar e sair de carros muito baixos. A direção é leve, o porta-malas é prático e o consumo é excelente. É o tipo de carro sem vaidade, feito para servir com honestidade por muitos e muitos anos. Se você não liga para status e quer confiabilidade, Toyota pagando preço de popular, o Etios é uma joia escondida que muita gente ignora por pura questão de aparência. Número 7. Honda Fit. O Honda Fit é um dos carros mais amados por quem entende de confiabilidade mecânica e tem tudo a ver com o público que está buscando um carro para durar 2 décadas. Ele foi produzido de 2003 até 2021 e, nesse tempo, construiu uma reputação de robustez que poucos concorrentes alcançaram. É um carro que suporta bem a passagem dos anos, com um motor conhecido por rodar muito sem grandes problemas. Mas o que faz o Fit brilhar especialmente para o público aposentado é a ergonomia. Ele tem uma posição de dirigir mais alta que a média dos carros da categoria, o que significa que você entra e sai praticamente sem se abaixar, poupando a coluna, os joelhos e o quadril. Essa altura também garante uma visibilidade excelente da via, algo que traz muita segurança e confiança para quem já não tem os reflexos de 20 anos atrás. Por dentro, o espaço é surpreendente para o tamanho externo, com bancos versáteis que permitem carregar de tudo. No seguro e na manutenção, o Fit se beneficia da confiabilidade da Honda e da boa oferta de peças no mercado de usados. É um carro que valoriza bem, difícil de encontrar barato, justamente porque quem tem não quer vender. Se você prioriza conforto de acesso, visibilidade elevada e uma mecânica que raramente falha, o Honda Fit é possivelmente a melhor escolha de toda a lista para o dia a dia de quem já é aposentado. Número 8. Toyota Corolla. Guardei o mais duradouro de todos para o final. O Toyota Corolla é para muita gente o rei absoluto da durabilidade no Brasil. Ele é vendido no país desde 1992 e fabricado por aqui desde 1998. E ao longo dessas décadas construiu uma resistência mecânica quase inigualável. Não é exagero, existem Corollas com muito mais de 300 mil quilômetros rodados ainda funcionando com o motor original. É importante ser honesto. O Corolla não é o carro mais barato para segurar da lista, porque tem valor de mercado mais alto e é um sedã médio. Mas a conta muda quando você pensa a longo prazo. O segredo da durabilidade está em dividir o preço do carro pela quantidade de anos que ele vai servir. E é aí que o Corolla vence. Ele custa mais na entrada, mas dilui esse custo por 20 anos ou mais de uso confiável, com um valor de revenda altíssimo que protege o seu dinheiro na hora de vender.
para o aposentado que pode investir um pouco mais, o Corolla é a definição de tranquilidade. Ele é confortável, silencioso, seguro, com bancos que acolhem bem em viagens longas e uma estabilidade mecânica lendária. É o carro de quem quer comprar uma vez e não precisar se preocupar em trocar tão cedo. Se o seu orçamento permite, o Corolla é o investimento mais inteligente da lista. Você paga mais hoje para gastar menos com dor de cabeça pelo resto da vida.